Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Papo com Matemática. E na aula de hoje iremos estudar os polígonos e especificamente iremos falar sobre os ângulos internos. Então, bons estudos a todos e vamos lá iniciar a nossa aula. Então, gente, vamos iniciar aqui a nossa aula e antes de falar especificamente aqui sobre o polígono, é importante a gente saber aqui o que é uma poligonal. Então, uma poligonal nada mais é aqui do que uma figura formada por segmentos de reta, tá? Por segmentos de reta. Então, imagina que eu tenho aqui esses pontos A, B, C e D. Então, se eu ligar esses pontos aqui com segmentos de reta, nós vamos ter aqui uma poligonal, tá? Nós vamos ter aqui uma poligonal. Então veja, se a gente pega aqui uma poligonal fechada, aí a gente vai ter um polígono, tá? Então a gente vai dizer aqui inicialmente que um polígono é uma poligonal fechada, mas não é qualquer tipo de poligonal fechada aqui que vai formar um polígono. É necessário que os segmentos de reta eles não se cruzem. Então a gente pode dizer que um polígono é uma figura geométrica plana e delimitada, tá? E delimitada. Então eu vou desenhar aqui um polígono para vocês. Vejam só. Então eu vou desenhar aqui um polígono com quatro lados, tá? Um polígono com quatro lados. E é importante, toda vez que a gente olhar para um polígono, a gente identificar os seus elementos, tá? Então aqui eu tenho esses pontos aqui, A, B, vou chamar de outra letra aqui, tá? Já que eu chamei de ponto A lá em cima. Então veja, esses pontos aqui, ó, vou chamar de ponto E, F, G e H. Esses pontos aqui, eles são os vértices do polígono. Então nós temos aqui, nos principais elementos aqui do polígono, nós temos os vértices, tá? Os vértices são os pontos H, E, F e G. Nós temos também os lados, então os lados aqui são esses segmentos de reta que estão formando o polígono. Então nós temos aqui os lados, que são os segmentos EF, tá? Então quando eu digo EF, esse segmento aqui, que vem de E até F. O segmento FG, o segmento GH e também o segmento HE. Então, esses aqui são os lados do polígono. Então, além de vértices e lados, é importante também para a gente perceber que o polígono ele também tem ângulos internos. Ângulos internos. Então, vou colocar aqui, ó, ângulos internos. Vejam só. Então, inicialmente, são esses os elementos do polígono que eu quero mostrar para vocês. Para diferenciar aqui dos vértices, eu vou colocar aqui, ó, ângulo E, ângulo F, ângulo G e ângulo H. Então vejam, gente, já que a gente está falando aqui de polígono, a gente tem aqui essa palavra que ela vem aqui do grego, e quando eu estou falando aqui de um polígono, essa parte aqui, poli, tá? Quer dizer vários, e gono quer dizer ângulo. Então, um polígono é uma figura formada por vários ângulos, por muitos ângulos. Já que ele é uma figura plana, delimitada, formada por vários ângulos, a gente pode ter polígonos com 3 lados, com 4, com 5, com 6, com 7. A gente não tem uma quantidade máxima de lados para um polígono. Então vocês estão vendo aí nessa tabela que um polígono ele recebe o nome de acordo com a quantidade de lados que ele possui. Então vocês estão vendo aí que um polígono que tem 8 lados, ele é um octógono. Então octógono é um polígono que tem 8 lados. Já um polígono que tem 10 lados é chamado de decágono, um de 5 lados, um pentágono. Então agora, quando a gente olhar para uma figura que tem 4 lados, a gente vai dizer que ela é um quadrilátero. Agora, dependendo das características, esse quadrilátero pode ser quadrado, um retângulo, um losango e assim por diante. Então vejam, pessoal, eu já falei para vocês aqui algumas coisas importantes sobre o polígono e também é interessante para a gente aqui
saber quando é que um polígono ele é chamado de convexo. Vê só. Então, polígono convexo. Quando é que um polígono é chamado de convexo? Observa. Então, quando é que ele é chamado de convexo? Quando acontece o seguinte, eu vou traçar para vocês aqui novamente o polígono com... Eu ia traçar com 4 lados, mas eu vou fazer isso aqui com 5, tá? Então, 3, 4, 5. Veja só, se eu traçar aqui, se eu pegar aqui 2 pontos no interior desse polígono, 2 pontos quaisquer, em qualquer região interna aqui do polígono, eu vou sempre conseguir traçar aqui um segmento de reta que fica totalmente dentro da minha figura, no interior desse polígono. Isso para quaisquer pontos aqui que eu traçar. Que eu traçar não, que eu marcar. Então veja, no caso aqui, ó, eu tenho aqui um outro segmento. Então não tem como aqui eu pegar aqui, traçar um segmento de reta com extremidades dentro da figura e esse segmento passar por fora da figura. Não tem como fazer isso. Então isso é característica de um polígono convexo, tá? Agora imagina que eu peguei aqui agora um polígono da seguinte forma. Observa, esse polígono que eu vou fazer para vocês, ele é um polígono não convexo, que também pode ser chamado de côncavo, tá? Então vejam, polígono não convexo, o que é que vai acontecer com ele? Eu vou desenhar um aqui de 5 lados também. Observa. O que é que vai acontecer aqui? Se eu pegar aqui 2 pontos no interior dessa figura, a gente pode ter um segmento de reta que não passa totalmente dentro da figura, ele vai passar por fora da figura. Então veja, isso daqui caracteriza um polígono não convexo ou côncavo, certo? Ou côncavo. Então, essa aqui é a parte inicial do nosso estudo sobre os polígonos. Pessoal, é o seguinte, o que a gente vai fazer aqui é encontrar uma forma de calcular a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer. Então imagina que eu tenho aqui um triângulo, tá? Imagina que eu tenho aqui um triângulo e o que eu quero fazer é somar, o que eu quero fazer é somar todos os ângulos internos desse triângulo e saber quanto é que vai dar aí essa medida. E para isso a gente vai fazer o seguinte, observa, vou pegar esse triângulo aqui e deixar ele aqui mais à direita, tá? Deixa ele aqui mais à direita e o que eu vou fazer é prolongar a medida dos seus lados. Então eu vou prolongar essa medida aqui, tá? Prolongar aqui esse lado. Vou traçar agora um segmento paralelo à base do triângulo e vou prolongar agora os outros lados. Observa, tenho esse lado aqui e esse lado aqui, tá? Então prolonguei aqui os lados desse triângulo e tracei um segmento paralelo aqui à base. Esse segmento que eu tracei paralelo aqui, ele nos permite concluir, pessoal, que esse ângulo aqui de cima, ele é correspondente, tá? Ele é correspondente a esse ângulo C que está aqui. Ou seja, ele vai ter a mesma medida. Então aqui em cima também tem um ângulo C. A mesma conclusão eu vou chegar ao ângulo B aqui, porque esse ângulo aqui de cima, ele é correspondente ao ângulo de baixo. Então, eu fiz essa conclusão de ângulos correspondentes, porque esse segmento aqui e esse de baixo, eles são paralelos, tá? Aí vejam, se a gente for observar esse ângulo aqui que está faltando, ele é justamente o ângulo A, porque ele é oposto pelo vértice. Então esse ângulo de cima aqui é oposto pelo vértice com esse. Aí vejam, se eu marcar aqui para vocês de vermelho, vocês vão ver que eu estou dando aqui, ó, metade de uma volta completa, tá? Metade de uma volta completa. Então se eu der um giro completo, eu tenho um ângulo de 360 graus. E se eu der a metade de um giro completo, eu vou ter 180 graus. Isso quer dizer o quê? Que se eu pegar aqui o ângulo C, somar com o ângulo A e depois com o ângulo B, a gente vai ter exatamente 180 graus. Então, pessoal, a gente pode concluir que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Esse resultado eu vou escrever aqui para vocês, que a soma dos
ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então esse resultado para a gente, ele é importante para o que a gente vai fazer mais na frente. Então eu vou trazer para vocês aqui só um exemplo, tá? Só uma aplicação aqui dessa soma dos ângulos internos. Imagina que eu tenho aqui esse triângulo, tá? Imagina que eu tenho aqui esse triângulo, então aqui eu tenho um exemplo, aqui. Imagina que eu tenho esse triângulo e eu quero descobrir a medida desse ângulo aqui de cima, que eu vou chamar de x, considerando que esse ângulo aqui é 60 e que esse ângulo aqui ele é 70 graus. Então a gente já sabe que se eu somar aqui o ângulo x mais o ângulo de 60 mais o ângulo de 70, isso tem que dar 180. Então aqui a gente vai ter que x mais 60 com 70 é 130, tá? Isso aqui tem que dar 180. E agora pensando aqui, pessoal, qual é o valor que eu somo com 130 e a gente vai ter 180, isso vai ser 50 graus. Então observa que esse ângulo desconhecido, aqui esse x, ele será 50 graus, porque 50 mais 60 mais 70 é igual a 180 graus. Vê só, gente, o que a gente vai fazer aqui é encontrar uma forma para calcular a soma dos ângulos internos de um polígono. Para isso, eu vou partir aqui de um triângulo. Eu já mostrei para vocês na aula sobre triângulos que se a gente somar os ângulos internos de um triângulo, a gente sempre vai ter 180 graus, tá? Então a gente vai partir aqui desse princípio de que se eu somar esses ângulos internos aqui, a gente vai ter 180 graus, tá? Então, o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C, que são ângulos internos de um triângulo, se eu somá-los, isso vai dar 180 graus. Então, o que eu vou fazer para somar ângulos internos de um polígono é dividi-lo em triângulos. Observa aqui essa situação. Eu tenho aqui um quadrilátero, tá? Tenho aqui um quadrilátero e eu quero somar todos os seus ângulos internos e quero descobrir quantos graus a gente vai encontrar. Então eu vou somar esse ângulo, mais esse, mais esse, mais esse. Como é que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar esse quadrilátero e vou dividir ele aqui em dois triângulos, tá? Vou dividir ele em dois triângulos. Aí veja o que é que vai acontecer. A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Já com dois triângulos, então vou colocar aqui, a gente vai ter 2 vezes 180 graus. Ou seja, a gente vai ter 360 graus, tá? Eu vou trazer para vocês agora aqui um pentágono e vou utilizar aqui o mesmo artifício aqui para calcular a soma dos seus ângulos internos. Então, se eu somar aqui, ó, esse ângulo, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, quanto é que a gente vai obter? Então eu vou partir aqui de um vértice e vou dividir ele em triângulos, porque a gente já sabe quanto vale a soma dos ângulos internos de um triângulo, que é 180 graus. Como aqui eu tenho 3 triângulos, eu vou ter 3 vezes 180 graus, ou seja, a gente vai ter aqui 540 graus. Isso quer dizer que se você somar todos os ângulos internos de um pentágono, isso vai ser igual a 540 graus. Eu vou fazer para vocês aqui por último, tá? Um hexágono para vocês observarem o que é que está acontecendo, pessoal. Vê só. Então tenho aqui um hexágono, tá? Um hexágono. E, novamente, o que eu quero fazer é somar os seus 6 ângulos internos e saber quantos graus isso vai dar. E, novamente, eu vou dividi-lo em triângulos. Então, vou partir aqui desse vértice, um triângulo, 2 triângulos, 3, 4 triângulos. Observa que eu dividi aqui em 4 triângulos, tá? E cada triângulo, a soma dos ângulos internos vale 180. Então, o total aqui vai ser 4 vezes 180 graus, que é 720 graus. Isso quer dizer que, se eu somar todos os ângulos internos de um hexágono, a gente vai ter 720 graus.
Então, o que é que está acontecendo, pessoal? Vê só. Quando a gente tem aqui, vou escrever aqui de verde para vocês. Quando a gente tem aqui um quadrilátero, nós sabemos que ele tem 4 lados, tá? Então, observa, aqui é 4 e aqui é 2, né? Consegui dividir ele em 2 triângulos. Já um pentágono, a gente sabe que ele tem 5 lados. Então, quando ele tem aqui, ó, 5 lados, eu consegui dividir em 3 triângulos. E com a figura de ser lados, que é um hexágono, eu consegui dividir em 4 triângulos. Então, o que é que está acontecendo, né? O número de triângulos que aparece, que eu consigo dividir aqui o pentágono, é exatamente, o pentágono não, desculpa, o polígono é exatamente a quantidade de lados menos 2 unidades. Observa, aqui eu tenho 4 lados. Se eu tirar 2, isso vai dar 2 triângulos. Aqui no pentágono, 5 lados. Se eu tirar 2, vai dar exatamente 3 triângulos. E no hexágono, se eu tirar aqui 2 desses lados aqui, ó, de ser lados eu tirar 2, a gente vai ter aqui 4. Então é isso que a gente vai fazer para calcular a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer, tá? Com um número de lados qualquer. Então imagina que agora a gente tenha um decágono, tá? Imagina que a gente tem aqui um decágono. Aí como é que a gente vai calcular a soma dos seus ângulos internos? Observa que não vai precisar desenhar figura nenhuma. Só a gente se ligar que um decágono tem 10 lados. Se ele tem 10 lados, eu consigo dividir ele em 8 triângulos, porque vai ser 10 menos 2, tá? Menos 2. Então eu consigo dividir ele em 8 triângulos. Como a soma dos ângulos internos de cada triângulo é 180, eu vou fazer as contas aqui, 180 vezes 8, tá? Então isso aqui vai dar 8 vezes 0, 0, 8 vezes 8, 64, 8 vezes 1, 8, com 6, 14. Então isso quer dizer que se você pegar aqui um decágono e somar todos os seus ângulos internos, isso vai dar 1440 graus. Então eu quero que vocês percebam que quando queremos calcular a soma dos ângulos internos, basta a gente pegar lá o número de lados do polígono, tirar 2 unidades e multiplicar o valor por 180. Então, pessoal, isso aqui era o que eu queria trazer para vocês sobre medidas dos ângulos internos aqui, a soma dos ângulos internos de um polígono. Vê só, pessoal, eu estou trazendo aqui para vocês agora, como já faço em toda a videoaula, os exercícios propostos. Observe que nós temos 4 questões para vocês tentarem fazer. Então, eu gostaria muito que vocês realmente tentassem fazer, postassem as dúvidas se houverem lá no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Até a próxima e tudo de bom para vocês.